Bom dia, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026. Espero que estejam bem, que bem estejam as suas famílias. Estamos aqui, né? Daniel Axa. Hoje a Maria Antonieta veio junto, prometeu que vai fazer uma costelinha de porco, comigo com mandioca. Tá ali dando no fogão a lenha lá. Eu acho que eu vou me dar bem hoje. Daí aqui, um chazinho de hortelã frio. Porque se a Antonieta vai fazer mandioquinha com carne de porco, tive que ir lá no outro terreno para pegar a lenha, né? Então tava picando lenha lá. Tava com a motosserra, na verdade, mas tava picando lenha lá cedo. Bom, a palavra do Senhor que vamos ler hoje está lá em João, no capítulo 6, no versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? O que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Bom, Jesus tinha nos versículos anteriores ali falado a respeito da sua morte, da sua ressurreição e da ressurreição daqueles que o seguissem no último dia e tal. E resumindo um pouco do que seria a vida daquele que seria seu discípulo, né? E os seus discípulos, gente, o povo que andava com ele ali, que via os milagres, que via ele falando e tal, voltaram para trás. Não quiseram mais seguir ele, por isso que ele perguntou ali para os outros, viu, e vocês? Daí o Pedro falou, não, nós vamos continuar com o Senhor. Então vocês pensem, se aquele povo que andava junto com ele, que via ele falando o que ele falou, via ele fazendo o que ele fez, tornava para trás porque achava o discurso pesado, você imagine hoje o que é você ser um cristão. Vocês sabem que cristão foi uma expressão que surgiu lá em Antioquia, né? Que o pessoal olhava aqueles que eram discípulos de Jesus, que tinham se convertido e falava assim, eles são como Cristo, então eles são cristãos, né? Aí que nasceu a expressão cristão e cristianismo, né? Foi aí nessa ocasião. Mas se imagine então o que é você ser cristão, né? Você tem que sofrer assim as agruras do mundo, né? Por exemplo, eu, né? Que era um sujeito completamente maluco, né? Depois que eu me converti, então eu tinha que lutar contra os meus costumes, né? Para eu virar um cristão. Ler a palavra de Deus, ver o que estava errado e me transformar, né? Na família e nos amigos me tornei um chato. Por quê? Porque eu era o crente, né? Até hoje tem gente lá que fica me enchendo o saco dizendo que eu sou crente e tal. Daí no meio dos crentes, eu também não era muito bem visto, porque eu questionava muita coisa, né? Eu ia estudar e tal, e muita coisa que o pessoal falava, eu questionava. Então no meio dos crentes, até hoje eu não sou assim tão bem visto, né? Até porque eu não tenho ido na igreja deles e o pessoal, daí vê as coisas dando certo pra mim, o pessoal fica torcendo o nariz, né? Saiu daqui, as coisas dão certo. Então, eu nunca me encaixei bem em nenhum lugar, né? E aí, nós temos os principados e potestades, né? O diabo que fica importunando a gente dia e noite. A sociedade, que fica colocando coisas na nossa cabeça que são contra a palavra de Deus e nos criando dificuldades, embaraços. Então, você vê que a luta é grande, né? Uma vez encontrei um irmãozinho que era ex-drogado, né? Lá na garagem do prédio. E daí ele falou, difícil a vida. Eu falei, cara, mas ser
cristão é difícil, ninguém falou que era fácil. É uma luta dele. Ele falou, que bom que você está falando isso. Tal. É difícil para mim, para você e para todo mundo. O cara ficou mais alentado. Então, quando chega um sujeito com uma fórmula milagrosa para você, dizendo que as coisas vão melhorar do dia para noite e tal, você fica esperto, porque não é assim. Né? A coisa é bem difícil. Existe um preço grande, alto, para você pagar, né? Para você encontrar a recompensa final. Paulo sabia disso. Ele falou assim, quem vence a maratona não é o que sai correndo disparado em primeiro lá, mas o que chega no fim e guarda a fé. Esse sim, vence a maratona, né? E quantas pessoas vocês veem, né? De repente surge lá e falando bonito e fazendo isso, fazendo aquilo, de repente desaparece, né? Não deu nada, ou caem, ou levam um tombo, né? Nós estamos aí, né? Estamos aí falando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus a cada dia e não escondendo as nossas deficiências e as dificuldades que a gente tem a cada dia, né? E a gente tem que ter força. Veja, quando Jesus expôs a verdade, porque Jesus era muito sincero, muita gente virou para trás e foi embora. E alguns insistiram até o fim, né? E Paulo fala isso para nós. Depois ele fala assim, aquele que perseverar, né? Esse terá vitória. Jesus falou isso também, né? Aquele que perseverar terá vitória no fim. E nós somos dos que perseveramos e vamos ter vitória até o fim. Não que a vida hoje seja ruim. Não, ela é só difícil. Mas... E daí que é difícil, né? A gente vai lutando e vai derrubando os muros a cada dia. Só estou falando isso para vocês entenderem assim. Quando você verem dificuldades, não pense que tem alguma coisa errada. Principalmente se essa dificuldade não foi causada por você e se essa dificuldade não decorre de algum ato assim de injustiça que a gente cometeu, né? Tá? Se essa dificuldade ela for injusta, se essa dificuldade ela for inexplicável, ela faz parte da vida, da sua vida e da minha vida, tá? Então, mantenha-se firme e esperançoso. Nós temos uma grande chance de fazer coisas boas hoje que estamos vivos, né? E uma grande chance também de aproveitarmos esse dia que o Senhor nos deu, né? Do jeito que cada um gosta, né? Ó, por exemplo, aqui, né? Axa! Ah, nega, velho. Lindo. Então, eu tô nessa fase aqui, né? Eu gosto disso. Já olhei meu trabalho, já olhei minhas contas e agora já cortei lenha para Antonieta fazer a minha mandioquinha ali no fogão a lenha. Tô tomando meu chá, daqui a pouco vou fazer um chimarrão e ver o que mais que tem para fazer à tarde. Então tenha coragem. O cristianismo não é simples e não é fácil, nem para você nem para mim. Mas é o único caminho que nos leva até Deus. Deus te abençoe.